Nós recebemos o Espírito Santo quando? No momento da nossa conversão. Ali o Espírito Santo entra e passa a habitar efetivamente dentro de nós. O Espírito Santo começa a trabalhar em nós. No entanto, a palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos ensina que existe algo a mais. Não é apenas isso. Tem outros patamares. Não se resume apenas no momento que a gente aceita a Jesus, o Espírito Santo entra dentro de nós. A Bíblia fala sobre questão de enchimento, né? A Bíblia fala, e o próprio Jesus disse para os seus apóstolos, os seus discípulos, que eles não poderiam sair pregando, falando, sem antes serem revestidos do poder do Espírito Santo. Opa, então eles na época de discípulo, de apóstolos ali com Jesus, carne ali, eles já tinham Deus, já tinham o Espírito Santo, tinham. E aí Jesus sobe, ascende aos céus, mas dá o comando para eles: fiquem em Jerusalém aguardando até que sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Então, não se limita apenas, né, entre aspas, ou apenas, ali receber e ter o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também trabalha em nós e é função, aí que está a questão, né? A ação do Espírito Santo na vida do homem. O poder do Espírito Santo é liberado para aqueles que buscam mais, para aqueles que querem algo a mais. Posso ouvir um amém, queridos? Então você, quando aceita Jesus, o Espírito Santo entra e habita em você. Você passa a ser casa, morada, habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, mas é necessário, segundo a Bíblia, a gente observa, tem outras coisas para a gente viver na plenitude do que diz a palavra. Nós precisamos, para fazer a obra de Deus, os discípulos, né, foram alertados: olha, não saiam. E eles ficaram lá em Jerusalém, em Atos capítulo 1, capítulo 2, né, estavam lá aguardando o Espírito vir sobre eles. Depois que veio, lá em Atos 2, o derramamento aconteceu, eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo. Só aí que eles foram autorizados pelo Senhor a saírem, partirem e pregarem o Evangelho. Posso ouvir um amém, amados? Então, tem diferença em você ter, tem diferença entre você buscar, dá a impressão que existe o que? Níveis também, tá? Porque a Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do meu Espírito. Enchei-vos do Espírito, diz o Senhor. Amém? Então, eu posso estar vazio, eu posso estar meio, e eu posso estar cheio, e eu posso estar o quê? Transbordante. É aí que está, queridos. É aí que está. Quanto mais a gente busca de Deus, quanto mais a gente busca do Espírito Santo do Senhor, Ele derrama mais sobre nós, derrama mais as suas virtudes, derrama mais da sua capacitação, derrama mais o seu poder. Quantos querem mais do poder de Deus? Aleluia!
E eu quero dizer, querido, querida, para você, que o poder de Deus está disponível para nós, que o Espírito Santo do Senhor, assim como foi derramado, liberado, sem limites, sem reservas, lá em Atos 2, esse mesmo poder está disponível para todos nós nessa noite. Quantos creem, recebem em nome de Jesus? Aleluia! O poder veio. Poder veio. No Antigo Testamento a gente vê a atuação do Espírito Santo, claro. No Antigo Testamento a gente vê o Espírito Santo vindo sobre alguém, claro. A palavra fala que se apossou de Saul, tomou Davi. Em vários outros textos a gente vê. No entanto, a gente vê a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento de uma forma. Era mais focada nos profetas, nos sacerdotes, nos juízes, nos líderes. No entanto, aqui na nova aliança, na dispensação da graça, o que está profetizado lá em Joel, o que está profetizado em Isaías, sobre o derramamento, quando derrama, pega um balde, vou jogar água aqui, aí tu joga assim com a mão, na vasilha, está jogando, mas a palavra dizia sobre um derramar, meu irmão, tu pega o balde e joga, vai tudo, vai com força, vai com violência, não é verdade? Vai sem reserva, vai até a última gota, amém? E a palavra profética dizia sobre o derramar, e o próprio Jesus falou sobre o derramar. Isso aconteceu, esse derramar tão anunciado no Antigo Testamento, tão anunciado até pelo próprio Jesus, veio se efetivar quando? Em Atos 2, onde foi derramado. Nunca aconteceu algo igual a Atos 2. O derramar aconteceu ali. E a partir dali se inaugura uma fase diferente para com a igreja. Quem começa a trabalhar e a coordenar a igreja é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém, amados? E aí vem Paulo, querido, querida, e traz a doutrina. É Paulo que vai pegar, olhar todo esse cenário do Antigo Testamento, todo o cenário do Novo Testamento, vai pegar e examinar tudo isso, e aí ele consegue compreender algo mais aprofundado ainda, um outro nível. E é esse nível que eu quero falar contigo. Então, vamos lá, recapitulando, para firmar aí o aprendizado. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo entra em você. Ponto 1, beleza. Aí você vai orando, vai buscando o Espírito Santo morando e habitando em você. Quanto mais liberdade você dá à pessoa do Espírito Santo, mais o Espírito Santo trabalha na tua vida. Ele vai trabalhando, vai moldando o teu caráter, e ele vai trabalhando, vai te enchendo. Quanto mais você buscar o Espírito Santo, mais você está sufocando a carne. Quanto mais você buscar o poder do Espírito Santo, menos vontade de pecar, de se envolver com o pecado você terá. Quanto mais você buscar o enchimento do Espírito Santo, o pecado, o vício, aquilo que te oprime, perderá força. Quanto mais você buscar e ser cheio do Espírito Santo, as resistências que há muito tempo tentam te aprisionar, te escravizar, e que você não tem conseguido buscar, não tem conseguido se libertar, elas vão se dissipando, aleluia, porque onde está na plenitude o Espírito Santo, mal nenhum pode subsistir. Posso ouvir um amém, amados? Aleluia. Você quer cura? Busca o Espírito Santo. Quer libertação?
busca o Espírito Santo. Busca com sede, busca com propósito, busca com determinação. Mais. Clama pelo derramar. Às vezes não vem da noite para o dia. Eles estavam lá em Atos 2, o texto fala que estavam há dias no cenáculo. Não foi um momento só. Estavam buscando ali, há dias. Buscando, clamando, orando, buscando, clamando, orando, até que, diz o texto, aquele lugar foi tomado. Veio um vento impetuoso, tomou aquele lugar, línguas partidas como de fogo vieram, tomaram aquelas pessoas, falaram em línguas estranhas. O Espírito Santo veio de uma forma tremenda, um derramar, algo sem limite, sem freio, com total liberalidade veio sobre eles. E aí, queridos, os apóstolos saem para pregar, e eu preguei sobre isso. A gente vê um Pedro antes, um Pedro discípulo, né? Antes lá, e um outro Pedro agora. Um Pedro completamente diferente dos evangelhos. É o Pedro de Atos, é o Pedro das cartas. Outra pessoa. Porque logo após, e Pedro estava lá, no cenáculo, no momento da descida do Espírito Santo, e recebe esse poder. O texto logo, imediatamente após a descida do Espírito Santo, é Pedro fazendo uma pregação. E a Bíblia diz que ele abre a boca, primeira pregação de Pedro, depois da descida do Espírito Santo. A primeira pregação de Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo. Quase 3.000 almas se converteram. Diga glória a Deus. Que pregação é essa? Que pregação foi essa desse camarada, amigo? Hã? Fala sério, hein? Que pregação foi essa? Que pregação foi essa? E aí a gente vê a igreja avançando, sinais, prodígios, maravilhas. E vem Paulo e detalha, vem Paulo e organiza, vem Paulo e especifica, clareia a atuação do Espírito Santo. E isso é a mensagem desta noite. Quero que você abra para mim a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, verso 7. Se puder colocar aqui, eu agradeço. 1 Coríntios 12, 7. Dá para colocar aqui? 1 Coríntios 12, 7. Nós vamos ver vários versículos que aí vai falar o quê? Sobre os dons. E é isso que é o tema da nossa mensagem de hoje. Os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Primeira Coríntios 12, 7. Aí nós vemos, queridos, que o Senhor, Ele vai distribuir os dons. O Espírito Santo é o que trabalha hoje na igreja. Amém, amados? É o que trabalha hoje na igreja. O Espírito Santo, ele mora em nós. O Espírito Santo nos dá poder, níveis. Quanto mais a gente busca, mais a gente recebe desse poder. E o Espírito Santo pode ser derramado de uma forma plena, completa, que é o batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma função tremenda. A função tremenda do Espírito Santo na vida da igreja é distribuir, diga comigo, dons. Dons. Dom é algo dado, é algo gratuito.
gratuito, não é por merecimento. Amém, amados? Não é por merecimento, que por merecimento, meu irmão, minha irmã, a gente não receberia nada, não é verdade? Por justiça humana, a gente não receberia nada, a gente receberia, era condenação. Mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Dom é de graça, é dom. Então preste atenção. Paulo vai ensinar que o Espírito Santo trabalha na igreja e distribui dons. Dons. Os dons, que são os dons, pastor? Dons são ferramentas. Ferramentas para a igreja trabalhar. Porque nós não podemos, queridos, a nível de igreja, não é assim. A gente vai pegar, o camarada é professor lá no mundo. Então, você é professor lá? É. Então você será professor aqui na igreja. Não é assim que funciona. Você é o quê? Eu sou gerente lá na minha empresa. É gerente? Então você exerce uma função de chefia. Beleza, então você pode ser um líder aqui na igreja. Eu vou te colocar como o líder dos homens, a líder das mulheres, o líder dos jovens, etc. Te colocar como um cooperador, um diácono, um pastor auxiliar, isso funciona assim? Não. Você fala muito bem, então você pode pregar. Você fala muito mal, você não pode pregar. Não funciona assim na igreja. É outra coisa. Ele é graduado, então ele pode estar à frente de alguma coisa. Na igreja não funciona assim. Não são coisas desse mundo, formas humanas. As ferramentas são outras. A igreja do Senhor é feita através dos dons. A obra do Senhor, melhor dizendo, é feita por aqueles que têm os dons do Espírito Santo. Posso ouvir um amém, amados? Daqueles que são capacitados pelo Espírito Santo, aquele que às vezes ninguém dá nada, mas o Espírito Santo vem e capacita ele, e ele estará apto para fazer a obra do Senhor. Posso ouvir um amém, amados? São os dons que são distribuídos. Aí vamos lá. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. A cada um. Cada um. O Espírito Santo vem e dá a cada um. Então diga comigo, eu posso ter um dom. Posso, pastor, ter um dom? Claro. Claro. Porque o Espírito Santo habita em você. Você já aceitou Jesus, ele está dentro de você. Na verdade, então, se o Espírito Santo, ele é o detentor de todos os dons e habita dentro de você, na verdade, você pode até ter todos os dons. Sim ou não? Sim. Impossível não é, pouco provável, né? Porque eu creio que Deus não dá tudo para uma pessoa. Não creio que seja o propósito de Deus dar tudo para uma pessoa. Não. Você vê que ele distribui, ele não está centralizando. O texto fala que ele distribui para cada um, fatia. Sabe por quê? Imagina só se uma pessoa tiver, repito, o Espírito Santo está dentro de nós, então todos os dons estão dentro de nós. Mas eu não acredito que uma pessoa possa ter todos os dons. Possa
pode até desenvolver num dado momento ali, que o Espírito Santo usa quando Ele quer e como Ele quer. Não tem que dar satisfação para ninguém, amém, amados? Pontualmente, né? Mas a pessoa exercer todos ao mesmo tempo, não vou dizer que é impossível, não vou entrar nesse debate, mas eu sou partidário de entender que Ele distribui, Ele dá a cada um. Sabe por quê? Porque é igreja. Igreja, né, é corpo, amém? É corpo, é um organismo, são partes, são órgãos que são interdependentes, um depende do outro, amém, amados? Ou seja, Deus dá um dom para mim, dá um dom para a pastora Marília, dá um dom para o irmão Severino, dá um dom, vai distribuindo, sabe por quê? Para quê? Para eu não ter orgulho e vaidade de dizer, eu tenho todos os dons, eu não preciso de você, eu não preciso de você, não preciso de você, não preciso de você, porque eu tenho todos. Não, por isso que Deus, o Espírito Santo, Ele distribui a igreja para o que for útil, distribui, com a finalidade de que eu não tenho todos os dons, não exerço todos os dons, então eu sou dependente dela, dele, de você, de você, de você, de você. Aí viramos realmente um organismo, uma igreja, porque nós precisamos uns dos outros. Posso ouvir um amém, amados? Então diga para a pessoa que está do teu lado, o teu dom me completa. Eu não sei tudo, eu não consigo fazer tudo, Deus não me deu isso para me tornar dependente de você, amém, amados? Para sermos dependentes uns dos outros, isso é o que? É igreja. E aí nós vamos ter comunhão. Aí conseguimos entender o salmista, quando diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí entendemos, porque o Espírito Santo, Ele distribui a cada um, como lhe apraz, como quer, amém? Agora, quero te chamar a atenção, antes da gente avançar e falar diretamente dos dons. Olha a última frase ali, útil. A manifestação do Espírito é dada a cada um. O Espírito Santo é manifestado através do dom. Se manifesta através do dom. É visível, é notório que aquele irmão tem aquele dom. É manifestado. Mas preste atenção, para o que for útil, para o que for útil, guarda isso. Tem gente que busca os dons, eu vou relacionar cada um deles agora. Busca determinado dom, aí fica anos e anos buscando o dom, quero o dom de línguas, quero o dom de interpretação, quero o dom disso, daquilo outro, e aí Deus só fica olhando. Para que ele quer o dom? Para que ela quer o dom da cura? Para que quer o dom da operação de milagres? Para que quer aquilo outro? Para que? Deus se pergunta. E não adianta que Ele não vai dar, porque Ele conhece o coração da pessoa, sabe que está buscando porque quer aparecer, está buscando, mas quer apenas ter, para falar, eu tenho o dom tal, eu tenho aquele dom, aquele outro. Sabe quando Deus vai atender um pedido desse? Sabe quando o Espírito Santo vai dar esse dom à pessoa? Nunca, porque o dom é para o serviço da igreja. O dom não é um objeto da pessoa. Repare que é dom do Espírito Santo. Está em você.
Mas não significa dizer que, se você sair da presença de Deus, você carrega o dom, porque não é teu. Quantos estão entendendo, queridos? Não é teu, é do Espírito Santo, que é manifestado na sua vida. E ele só é derramado com finalidade, para ficar pendurado, para se amostrar? Não. Os dons são para gerar, promover comunhão da igreja, edificação do corpo de Cristo e propagação do evangelho do reino. Posso ouvir um amém, amados? É para isso. Os dons são ferramentas, armas espirituais necessárias para a igreja. São exatamente os dons que nos diferem de uma ONG, de uma entidade religiosa, de qualquer outra coisa, porque o dom é a manifestação do sobrenatural. Amém, amados? São ferramentas, são armas espirituais. Não agimos na base da finança, não agimos na base do intelectual humano, mas nós agimos na manifestação do Espírito Santo. Aleluia! A força da igreja, a estrutura da igreja, o que faz a igreja ser viva e poderosa, não é o templo dela, não é nem a quantidade de pessoas que ela tem, mas é o poder que ela tem. O poder do Espírito Santo na vida dela, a manifestação do Espírito Santo. Posso ouvir um amém, amados? É isso, é isso. A manifestação do Espírito Santo. Então o Espírito é liberado, querido, querida, no que é útil. Pode avançar. Verso 8. Vamos falando sobre os dons. Porque há um, não para todo mundo, há um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Então temos o primeiro dom aí, palavra de sabedoria. Amém? Palavra de sabedoria. Inteligência é humano, sabedoria, querido, querida, é de Deus. Amém? Sabedoria dos céus, inteligência do homem, sabedoria de Deus. Toda sabedoria pertence ao Senhor, Ele que conhece todas as coisas. E aí, a Bíblia diz o quê? A sabedoria do homem, sabedoria entre aspas, do homem é loucura para Deus. Porque o homem não tem sabedoria, o homem tem capacidade, tem inteligência, que o próprio Deus deu. Mas sabedoria pertence ao nosso Deus. E Ele dá sabedoria aos seus filhos. Então é um grande diferencial ter sabedoria. Amém, amados? Porque a sabedoria é a inteligência de Deus. Deus quer dar a inteligência dele para a sua igreja. Amém? E aí o texto continua e fala do segundo dom. Não, pode voltar lá, por favor. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Outra tradução, palavra de conhecimento. O que é esse segundo dom, pastor? Palavra de conhecimento, né? Esse é um dom que o Espírito Santo capacita a pessoa, que faz a pessoa o quê? Conhecer. Conhecer o quê? Conhecer algo que pelo racional, pelo humano, pelo natural, ninguém saberia ou poderia saber, mas aí é revelado. Isso é palavra de conhecimento. Vou dar um exemplo que fica mais claro a compreensão quando a gente dá o exemplo, né? Algo que, por exemplo, você fez
dar um exemplo simples, vamos supor, feriu alguém, magoou alguém há muitos anos atrás, né? Magoou, feriu alguém há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, e as pessoas hoje às quais você convive, ninguém tem o conhecimento disto, e aí chega alguém para você nunca compartilhou isso com outras pessoas, e chega alguém para você, usada pelo Espírito Santo, e dá uma palavra, é usada pelo Senhor e dá uma palavra. Olha só, Deus está me falando que você precisa liberar perdão para uma pessoa, e isso tem trazido um bloqueio na sua vida. Enquanto você não liberar perdão para uma pessoa, isso aconteceu há muitos anos atrás, há 20 anos atrás. Deus está me revelando. Enquanto você não liberar perdão para essa pessoa, Ele não pode te usar, você não pode ser um instrumento realmente vivo nas mãos de Deus. Aí a pessoa arregala o olho, como você sabe disso? Ela trouxe o conhecimento, algo que ninguém sabe, ninguém poderia saber, só a própria pessoa, não é isso? Isso aí é o que? Palavra de conhecimento. Quantos entenderam, queridos? É um simples exemplo, você pode ter vários outros exemplos. Isso é palavra de conhecimento, ou seja, é algo que é revelado, mostrado, que somente a pessoa saberia ou teria como saber, né? Algo que é desvendado. Isso é palavra de conhecimento, é o segundo dom. Pode avançar? Verso 9: a outro pelo mesmo Espírito a fé. A fé aqui é demonstrada como um dom da fé. É o terceiro dom da fé. Mas por que, pastor? Fé é um dom. Bom, existem alguns níveis, alguns tipos de fé, né? E eu classifico, por exemplo, como a fé, um primeiro tipo, a fé natural. Ou seja, que todas as pessoas têm fé em alguma coisa. Eu tenho fé em mim mesmo, acredito em mim mesmo. O ateu diz isso, né? Então ele tem fé nele mesmo. Eu tenho fé muito no meu dinheiro, acredito no dinheiro, acredito no poder do trabalho. Tem fé. É a fé natural, é a fé que a pessoa tem, vem com ela. Todo ser humano tem fé em algo, em alguma coisa. Eu tenho fé naquela madeira ali, eu tenho fé naquilo lá, eu tenho fé. Todo mundo tem essa fé, a fé natural. Outro tipo de fé, né, é a fé salvadora. É a fé para salvação. Quando você aceita Jesus, né, você está declarando fé nele, que ele é o salvador da sua vida. É o segundo tipo de fé, é a fé para a salvação. Eu entrego a minha vida para Jesus, eu creio que Ele me salvou, vai me levar para a vida eterna. É a fé salvadora, é o segundo nível de fé. O terceiro nível de fé é esse daí, é a fé para operação, né? Para atuação, é o exercício da fé, é um dom. Aí é diferente, é outro patamar, outro nível de fé. É a fé para a realização de coisas. Amém, amados? E esse dom você precisa ter na tua vida e exercitar, porque é maravilhoso viver no sobrenatural, ter uma fé sobrenatural. Amém, amados? Não é uma fé natural apenas, não uma fé apenas para salvação, mas uma fé de ação, uma fé de operação de grandes coisas para Deus. Posso ouvir um amém, queridos? É o dom da fé. Mais um, verso 9 ainda, fala sobre outro dom, né? E a outro pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Você pode orar por alguém e a pessoa ser curada? Pode. Todos nós podemos fazer. Não precisa ter o dom para isso. Mas existe uma pessoa a qual, né, melhor dizendo, que Deus possa
pode usar de uma maneira específica, que tenha o dom de cura. Pode, né? Ela tem o dom de cura. Todos podemos orar? Claro que podemos. Todos podemos exercitar a fé? Claro que todos podemos, mas existe o dom da fé. Todos podemos orar por cura? Claro que podemos, e Deus vai te ouvir? Claro. Só quem tem o dom da cura que pode orar? Claro que não. Mas existem pessoas que são separadas, que buscaram aquele dom e Deus deu aquele dom para aquela pessoa e a usa, mas no seu ministério, o dom da cura. Ok? Simples assim. Verso seguinte, verso 10. E a outra operação de maravilhas, é mais um dom, é o quinto dom, é o dom de operação de maravilhas, outra versão, operação de milagres, né? Todo tipo de milagres, operação de milagres, onde a pessoa recebe esse dom para a realização de sinais, prodígios e maravilhas. Operação de milagres, é um dom, busque esse dom, se sente no teu espírito. E a profecia, né? É um dos mais buscados, né? É o dom da profecia, que é liberar a profecia, liberar a palavra profética. Você pode ser um canal, um instrumento. Nós podemos liberar palavras proféticas, nós podemos ser, pode, mas existem pessoas que são separadas especificamente com o dom que Deus usa de profecia, né? Essa transmissão ali, e Deus usa poderosamente, amém? E a outro dom do discernimento de espírito. O que é discernir? Identificar. Aquilo ali é de Deus, aquilo ali não é de Deus. Isso é um dom? É um dom. Pode ser um dom, né? A pessoa está ali, às vezes, falando em línguas, tomada, bom, peraí, isso aí está na carne. Olha, isso aí não é o Espírito Santo, isso é um demônio, que às vezes está enganando, né? Falseando ali. A Bíblia diz que o diabo é tão astuto, tão enganoso, que pode se transformar em até mesmo num anjo de luz. E como é que a gente vai identificar? Com alguém que seja, né, tomada, que tenha o dom do discernimento, discernir, separar, identificar, é de Deus, não é de Deus. Isso é o dom do discernimento de espíritos. Há outro de variedade de línguas, também muito buscado, muito comum, né? Que é o de falar em línguas. Falar em línguas. E a gente vê lá em Atos 2 também sobre essa questão do falar em línguas, o derramar, o poder do Espírito Santo sendo derramado ali, repartido em línguas estranhas, amém? Então é o falar em línguas. Na língua, às vezes esse falar em línguas pode ser em língua estrangeira, ou comumente, como se fala, né, na língua dos anjos. Pode acontecer das duas variações, tá? A gente já ouviu vários testemunhos nesse sentido, de pessoas sendo tomadas. Como é que ele está falando ali em árabe? Como é que está falando ali nessa língua? Ninguém não tem capacidade, não teria o intelecto de falar naquela língua, e uma pessoa daquela nação, né, daquela onde se originou aquela língua, chega e fala: mas está falando perfeitamente. É possível falar não apenas em línguas estranhas, ditas popularmente, né, como língua dos anjos, mas também falar num idioma, né, de um outro país, de uma outra nação, de uma outra etnia. É possível também da mesma forma, né, de acordo com a utilidade, com a forma que o Espírito Santo quer trabalhar, quer agir. Ok? Então tem o dom de línguas. E aí Paulo até em outro texto fala: tudo bem, vamos buscar o dom de línguas, mas é importante que haja a interpretação, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas aos seus ouvintes ninguém entende nada e fica sem a compreensão, né? E aí Paulo fala sobre o outro dom. A outro é dado a interpretação, né? Interpretação.
dado o dom de interpretação de línguas, que é o quê? Que é exatamente essa capacidade de interpretar, de traduzir, vamos dizer assim, num linguajar mais claro, traduzir, né, o que a pessoa está falando. Então isso também é um dom. Amém, amados? Então aí estão, queridos, listados os 9 dons do Espírito Santo. Se você quer ser usado por Deus, se você quer estar engajado no exército do Senhor, é como num quartel, cada um tem ali a sua área de atuação, tem a sua arma, tem o seu treinamento. E o exército de Deus tem as suas armas. Elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Posso ouvir um amém, queridos? E o Senhor, Ele distribui os seus dons à igreja, no que for útil, como lhe apraz, como Ele quer. Portanto, próprio Paulo em outro texto vai falar: buscai com zelo os melhores dons. Ou seja, você pode buscar. Eu posso buscar, pastor? Pode. Eu posso escolher, pastor? Eu creio que é uma junção, né? Eu creio que é uma junção. Paulo fala que a gente pode procurar. Então eu posso escolher, dar esse entender, né? Mas eu creio que o próprio Espírito vai testificar, vai trabalhar em nós, queridos. Você naturalmente vai se inclinar a buscar um dom que mais você se identifica, né? Vai brotar no teu coração o desejo: poxa, eu tenho uma inclinação mais para esse dom aqui, gosto disso aqui, de orar pelos enfermos, é o meu chamado, eu gosto de fazer visita nos hospitais, então eu quero, para ser útil mais na obra, eu quero que o Senhor me use nisso daqui, amém? Aí eu gosto mais de trazer edificação para a igreja, coisa e tal, preciso eu gosto de exortar, gosto de orientar, de dar direções às pessoas. Então, Senhor, me dá o dom de profecia, da palavra profética, de uma palavra de conhecimento, de sabedoria para ajudar as pessoas, né? O dom, aquela palavra de sabedoria para aconselhar, não sei, você tem isso dentro de você já. Então, o Espírito Santo já está dentro de você. Então peça, busque, para que aflore, para que se manifeste esse dom na sua vida e você sirva com esse dom ao teu irmão. Amém, amados? Essa é a função do dom, você servir as pessoas. Não é para orgulho, vaidade pessoal. Não é. É para ser útil na casa de Deus, para promoção de comunhão, unidade, fortalecimento e crescimento do reino de Deus. Posso ouvir um amém, querido?